O artigo se chama Educação Especial e Metodologias Voltadas para a Inclusão de Alunos com Deficiência Intelectual no Ensino Regular. Ele foi escrito por uma equipe de 9 autores, liderada por Jaciguara Costa Pinto e Arlene Barbosa Tavares Ferreira, publicado na Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem em 2024. O objetivo geral do estudo foi identificar metodologias de ensino voltadas para a educação inclusiva e para o desenvolvimento cognitivo e sensorial de alunos com deficiência intelectual no ensino regular. O objetivo central dos autores é defender que a educação inclusiva não se trata de adaptar o aluno ao sistema educacional, mas sim de adaptar o sistema educacional às necessidades dos alunos. Eles reforçam que a diversidade é um fator de enriquecimento e a igualdade se enriquece com diferença, não exigindo uniformidade. Essa é a ideia central, então, a educação inclusiva que deve adaptar o sistema à necessidade do aluno. E a principal conclusão é que a ludicidade, quando séria e planejada, é uma ferramenta pedagógica fundamental para o desenvolvimento. A pesquisa utilizou um método de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa e abordagem descritiva. Os autores consultaram bases de dados acadêmicas e Google Acadêmico para reunir artigos científicos, dissertações, teses e livros relevantes. O artigo apresenta conceitos sobre educação especial inclusiva e descreve o histórico dos estudos sobre a deficiência intelectual. Ele explora metodologias de ensino, destacando o uso de salas de recursos multifuncionais, o ensino colaborativo entre professores do ensino regular e o atendimento educacional especializado, a pedagogia de projetos e a importância da ludicidade. A principal conclusão é que a ludicidade, quando utilizada de forma séria e competente, é um auxílio pedagógico fundamental que proporciona momentos de aprendizagem em múltiplos aspectos da vida do aluno. O artigo critica o modelo de integração, que apenas insere alunos com necessidades especiais em classes comuns sem a qualidade necessária para atendê-los, o que pode manter a marginalização. Ele também aponta que a terminologia deficiente mental foi substituída por deficiente intelectual, como uma estratégia para melhorar o atendimento. Os autores acreditam que a escola deve ser reestruturada para acolher toda a diversidade humana. A responsabilidade por isso não se limita ao professor, mas envolve toda a comunidade escolar, desde o diretor até os demais funcionários. A verdadeira inclusão reestrutura a escola para acolher a diversidade. A responsabilidade é compartilhada com toda a equipe, valorizando diferenças como um fator que enriquece. Então, neste paradigma, a igualdade não significa uniformidade, significa garantir que todos tenham as ferramentas para prosperar. Aqui eu conecto as ideias do artigo com minhas experiências práticas e outros conceitos teóricos. Essa análise revela uma concordância com a necessidade de adaptação, mas também aponta desafios complexos, especialmente no ensino técnico e o perigo da falsa inclusão. Com base na minha experiência no Instituto Federal de Rondônia, eu concordo parcialmente com essa visão de que o sistema educacional deve se adaptar aos alunos. O artigo embasado na citação de Sasaki defende que o sistema educacional, adaptando-se às necessidades de seus alunos, escolas inclusivas, mais do que os alunos adaptando-se ao sistema educacional, como escolas integradas. Essa perspectiva se alinha à mentalidade de crescimento, como citado no vídeo de Carol Dick, que nos ensina que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço
e não são fixas. Porém, a realidade de escolas técnicas que têm resoluções de competências a serem atingidas vai meio ao encontro dessa fala, desse pensamento, desse pressuposto, porque nesse caso não há como adaptar totalmente a regulamentação e a forma de avaliação por competências, por exemplo. Na prática, na minha prática educacional, mostrou que a adaptação total, então, é uma utopia, especialmente nos contextos do ensino técnico, como eu falei anteriormente. No caso, por exemplo, um curso como técnico de informática ou técnico de edificações, existem resoluções que exigem competências específicas para a certificação profissional. E o questionamento central nas reuniões de professores, inclusive nas reuniões do núcleo especializado para atendimento de alunos com deficiência, era exatamente esse: como certificar um aluno com deficiência intelectual se as competências necessárias descritas nas regulações técnicas não são atingidas. Então, não há como adaptar uma regulação, uma regulamentação técnica e conferir um certificado técnico, uma vez que aquele aluno ele não possui as condições específicas naquele momento para tal avaliação e para tal certificação. Essa realidade, então, evidencia que a adaptação da escola, embora fundamental, encontra limites quando confrontadas com tais exigências técnicas de cada curso. O artigo aborda ainda a questão da marginalização, que ainda existe na educação. É uma realidade que se conecta diretamente com o conceito da falsa inclusão, que eu observei na minha prática educacional. Essa falsa inclusão garante o acesso à matrícula do aluno com deficiência, mas não garante o direito ao atendimento integral e especializado. O resultado é que, em vez de sentir do aluno se sentir parte da comunidade escolar, esses alunos são frequentemente marginalizados e privados de um desenvolvimento adequado das suas capacidades. Então, aqui, como implicações para a prática pedagógica, se traduzem em ações concretas no dia a dia escolar. Então, aqui nós vamos explorar as principais lições para a prática, desde a importância da colaboração entre educadores e até a necessidade de uma visão sistêmica que envolva toda a comunidade escolar. Esse conceito é visto no artigo o conceito do ensino colaborativo, onde professores do ensino regular e os professores da educação especial planejam juntos. Isso é essencial para garantir que as necessidades de cada aluno sejam atendidas. A ausência desse trabalho em equipe foi e tem sido atualmente uma das grandes frustrações que tanto eu quanto meus colegas em educação enfrentam, né? Enfrentei e enfrentam até hoje na carreira. Ferramentas para um aprendizado significativo. O artigo traz a questão da ludicidade, destaca como uma ferramenta de que, se feita de forma séria e planejada, pode sim ser uma grande ferramenta de grande importância para a elaboração do plano de ensino individualizado, como, por exemplo, a falta de um plano educacional individualizado eficaz e de equipes multifuncionais corrobora a tese do artigo de que a mera integração em sala de aula não garante a qualidade do ensino e assim mantém os alunos marginalizados, assim como descrito pelos autores. Na minha experiência docente, me mostrou que o impacto transformador da mentalidade de crescimento, ao buscar sempre conhecimento, dar instruções claras para os alunos, valorizar o esforço do aluno, percebi que a confiança deles aumentava, então também tinha como resultado o melhor desempenho. Isso está em sintonia com a ideia do artigo de que também ferramentas como ludicidade podem beneficiar o desenvolvimento em múltiplos aspectos.
O artigo afirma ainda que a responsabilidade pela inclusão é de toda a comunidade escolar, desde o diretor até os funcionários de apoio. A minha experiência também corrobora com essa visão, pois a inclusão verdadeira exige esse olhar sistêmico para que a legislação reflita também uma mentalidade de crescimento e vá além de mera criação de leis. Então, também parlamentares precisam ter esse olhar sistêmico com as suas equipes multifuncionais na hora de escrever os projetos de lei. Tem que estarem todos baseados com dados reais que reflitam a realidade de cada escola, de cada equipe e a realidade das diversas deficiências. Então, para isso, né, um trabalho bem feito dessa forma, é necessário que os gestores e os legisladores busquem esses dados sobre e assim promovam políticas educacionais com eficácias, olhando relatórios e documentos, tanto da realidade brasileira quanto de outras realidades em outros países que também estão caminhando, buscando aprimorar o seu trabalho e assim escrever legislações eficazes. Um olhar sistêmico deve abandonar a falsa inclusão e abraçar inovações que valorizem o potencial, a competência e a tecnicidade de cada pessoa, garantindo um progresso real e não apenas teórico. E por fim, esses foram os materiais e referências utilizadas do artigo selecionado, juntamente com os demais materiais de apoio. Agradeço se você assistiu até aqui essa apresentação.